Olá, amigos do canal Mediunidade Online. Este é o nosso segundo vídeo e eu formulo a vocês o convite para que se inscrevam no canal. Se inscrevam, assinem o sininho de notificações, porque quanto mais se inscreverem, mais vocês estarão ajudando o canal a divulgar esse assunto que é tão importante, que está fazendo cada vez mais parte do nosso cotidiano, que é a mediunidade. Né? Mediunidade e tudo aquilo que tem a ver com esta área. Né? Porque quando falamos a respeito de mediunidade, estamos falando de espiritualidade, estamos falando de comunhão com os nossos familiares queridos que já se foram, estamos falando do reconhecimento que nós somos seres espirituais temporariamente vivendo uma experiência física. Nós estamos reconhecendo que a vida ela é muito mais ampla do que aquilo que nós percebemos com os nossos sentidos materiais, ou seja, abre um horizonte novo e vastíssimo de perquisições, de reflexões, de conhecimentos, né, que a gente pode adentrar com tranquilidade, com cautela também, né, e com tranquilidade, tanto do ponto de vista teórico, o conhecimento que atende à nossa razão, como também do ponto de vista vivencial, prático, se nós tivermos o conhecimento adequado e a gente estiver disposto a vivenciar o treinamento que é necessário, obviamente, né? Porque a gente não vai se aventurar por uma área que abre um campo de interação, né, que a gente, digamos, não tem conhecimento e a gente não sabe com que ordem de seres a gente vai estar estabelecendo esse relacionamento. Então é fundamental a gente se preparar para isso. E a gente se prepara estudando, a gente se prepara buscando também aqueles que já vivenciam e já vivenciaram esse tipo de conhecimento, os livros adequados, né? E ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso, a gente também vai buscando a prática. A gente pode fazer isso em grupos que já realizam, e aí cada um, de acordo com sua orientação religiosa, né? Aqueles que simpatizam com o espiritismo, nos grupos espíritas, né? Os que simpatizam com a Umbanda vão para a Umbanda, né? Existem outras áreas também que atuam como grupos orientais, que realizam reuniões mediúnicas, né? Por aí é importante, né? Que a gente, digamos assim, se quiser estar mais seguro, a gente busque um grupo. Ou constituir um grupo que esteja disponível a fazer os estudos, fazer as práticas necessárias para irem adquirindo conhecimento. Mais adiante, em outro vídeo, eu vou falar como foi a minha experiência de início, né? E vocês vão ver que ela não foi assim tão tranquila, né? No sentido da interação com o mundo espiritual. E a gente foi aprendendo, né, com a continuidade das atividades, né? E ao mesmo tempo a gente buscando orientação com pessoas que sabiam mais do que a gente, que tinham mais experiência do que a gente. Era como, digamos assim, se fossem supervisores, né, para a atuação da gente. Então, mediunidade, o que é mediunidade? De uma forma bem simples, mediunidade é a faculdade que permite, possibilita o intercâmbio entre este plano, o plano material, e outros planos de vida, os chamados planos espirituais, as dimensões extrafísicas. Né? Por que é que eu estou falando em termos de planos e dimensões no plural? Porque não é uma só, são diferentes dimensões.
e aquelas que se encontram mais baixo no plano do desenvolvimento, estas não conseguem visualizar e nem mesmo, muitas vezes, sentir as que lhe estão acima, né? Então, são os planos espirituais, são as dimensões extrafísicas que a mediunidade possibilita. Existe mediunidade nesses outros planos? Existe também, né? Porque para que um ser de uma condição mais evoluída se comunique com uma menos evoluída, eles fazem reuniões de materialização, reuniões mediúnicas, né? Que, através das quais um ser mais evoluído se materializa e transmite as orientações necessárias para aquele grupo, para aquela comunidade, né? Ou para aquela cidade, no plano espiritual, né? E é uma outra coisa que mais adiante nós vamos falar também, né? Sobre, em se referindo ao mundo espiritual, né, aquilo que nós conhecemos tanto por intermédio dos médiuns de desdobramento, como através das comunicações e relatos dos próprios espíritos, nos falando a respeito das regiões, dos planos, do nível onde eles se situam, né? E a gente vai ver que aqui, o plano terrestre, ele, na verdade, é uma cópia, né, nos diferentes aspectos, né, que nós vemos nas nossas cidades e fora das cidades, daquilo que existe nas chamadas dimensões espirituais mais próximas do nosso nível evolutivo. Porque daí por diante, né, a gente não tem bem uma ideia de como realmente seja, né? Quanto mais evoluído, mais desconhecido é para nós, porque possivelmente teríamos muita dificuldade de entender, né, como eles vivem, como interagem. Então, a interação nossa são com aqueles que viveram aqui e que se situam em dimensões espirituais cujo nível evolutivo ainda é muito próximo do nosso, tanto no sentido daqueles que são mais primitivos, como no sentido daqueles que são um pouco mais evoluídos e se situam em áreas mais arejadas, né, de uma vida mais ordeira, mais espiritual, em nível de proximidade com a nossa dimensão física. E nós aqui vivemos, né? As nossas cidades, aquilo que nós vivemos, são cópias imperfeitas daquilo que se encontra nessas dimensões espirituais. Então, são conhecimentos muito importantes que eles nos trazem, né? E nós adentramos nesses conhecimentos tanto pela leitura como pela participação em atividades mediúnicas ou, quando se é médium, pela interação com o mundo espiritual. Eu convivo com pessoas que têm mediunidade, né? Até, digamos assim, utilizando uma palavra que eu não considero muito adequada, exuberante em termos de evidência, em termos de sensibilidade, né? Que desenvolver ou desabrochar a faculdade do desdobramento, da projeção da consciência, que conseguem sair do corpo com consciência e relatam aquilo que estão vivenciando no mundo espiritual. Amigos que possuem vidência, amigos que são médiuns psicofônicos, de uma sensibilidade extraordinária, capazes de possibilitarem que a personalidade do comunicante se evidencie, né? Porque conseguem conter a própria personalidade para que a do outro sobressaia, né? E tanto possa manifestar-se trazendo a sua mensagem, quanto também, quando é o caso, receber o auxílio, a ajuda necessária.
Então, é uma área, né, que ela desperta interesse, desperta curiosidade, desperta o desejo de conhecer mais, desperta a atenção e mobiliza a gente no sentido de estudar, né? Porque, obviamente, não existem somente espíritos bons, espíritos bondosos. É semelhante aqui no plano físico. Aqui tem pessoas de uma bondade enorme, capazes de se doarem ao semelhante, assim como existem aqueles que se articulam no sentido de se apropriar, de tomar, de matar, né, de produzir mesmo sofrimento no semelhante. Porque a única coisa que querem é atender aos seus interesses e às suas necessidades. Então, o plano espiritual ou os planos espirituais não são diferentes. A diferença é que aqui, no mundo físico, o mundo mais denso, está tudo misturado. Bons com maus, né? Bondosos com egoístas e por aí afora. É óbvio, depois a gente vai entrar nessa coisa do bom e do mal, porque isso é uma dicotomia que a gente vai perceber que não é bem assim. Mas, por enquanto, para um bom entendimento, ou para uma informação didática, a gente vai manter esse tipo de linguagem. Né? Mas mais adiante a gente vai entrar nessa questão também. Né? Então, o cuidado com a gente ele é essencial para que a gente possa se promover no próprio trabalho. Né? Ou seja, a gente ir avançando de etapas. Né? Porque, em termos de mediúnica, existem aquelas mediúnicas cujo objetivo principal é auxiliar espíritos desencarnados que não têm consciência que desencarnaram, ou se têm, permanecem no mesmo sofrimento de quando estavam no corpo. Então, são reuniões de auxílio nesse sentido. Tem as reuniões mediúnicas, que são chamadas de desobsessão, que atuam mais diretamente com espíritos, com organizações do submundo espiritual que atuam no sentido da vingança, da dominação, do fascínio, né, para manter o poder. Né? O poder. E aí depois também a gente vai entrar nesses detalhes. Né? Vocês estão vendo que é um universo de conhecimento que a gente pode ir gradativamente adentrando para conhecê-lo melhor. Né? Então tem muita coisa para a gente conversar. Mas por hoje vamos ficando por aqui. Né? E no próximo vamos conversar um pouco sobre como é que iniciamos, né? Como é que foram as experiências iniciais nesse campo de atuação do ser humano que é a mediunidade. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, porque é somente depois que ultrapassa o número de 1000 inscritos é que a gente pode ampliar um pouco mais a utilização dos recursos que o YouTube oferece e, obviamente, muito mais gente vai ter acesso a essas informações. Então, um grande abraço a todos e até o próximo.